Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. A América do Sul pode ser dividida basicamente em América Portuguesa e América Espanhola devido aos seus principais colonizadores. Todos sabemos que enquanto o território espanhol na América do Sul deu origem a vários países, a América Portuguesa tornou-se um único e gigantesco país, o Brasil. Do lado espanhol, houve um plano de tornar todo aquele território colonial uma única nação independente e soberana, como no lado português. O que às vezes passa despercebido é que por muito pouco a história da América Portuguesa não foi muito diferente. Nosso país poderia não ser como o conhecemos hoje. Muitos de nós sequer seríamos brasileiros e poderíamos ter tido vários outros vizinhos falando português neste continente. Olá, eu sou o professor Neomar Nepomuceno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os 17 estados independentes que chegaram a existir dentro do território brasileiro desde a sua emancipação política. Todos sabemos que no início do século XIX, partes do território colonial da Espanha na América do Sul foram tornando-se independentes, dando origem às atuais 9 repúblicas de língua espanhola nesta parte do continente. Porém, muitas vezes é ignorado que, do lado português, além do Brasil, outras nações também proclamaram suas independências, chegando a existir por meses, anos e até mesmo décadas. Quando Napoleão Bonaparte aprisionou o rei Fernando VII da Espanha, motivando o início das sucessivas independências na América Espanhola, o príncipe do Brasil, Dom João, então regente de Portugal, transferiu sua corte para o Brasil, elevando-o de Estado-Principado a reino, que em 1815 integraria formalmente o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Neste ponto, há um detalhe interessante. Quando o agora rei Dom João VI retorna a Lisboa em 1821, é seu filho herdeiro, o príncipe do Brasil, que permanece no Rio de Janeiro, a capital do Reino do Brasil, unido a Portugal e Algarve, não havendo uma ruptura institucional, nem mesmo com a independência em 1822, preservando-se a unidade territorial e institucional, além de consolidar uma identidade nacional de toda a parte portuguesa do continente americano. Como já referi em outro vídeo, assim como o Império do Brasil manteve a unidade territorial da América Portuguesa, haviam planos de estabelecer um Império da América do Sul, preservando a unidade do território colonial espanhol. Neste caso, a história das Américas poderia ter sido totalmente diferente. O que não nos damos conta, porém, é que se o dia do fico não tivesse acontecido e o príncipe do Brasil, Dom Pedro, tivesse retornado a Portugal, a história americana também poderia ter sido muito, mas muito diferente. A pintura de Antônio Parreiras, de 1918, mostra o julgamento do Frei Caneca, um dos líderes republicanos de Pernambuco, responsáveis pelo movimento que proclamou em 2 de julho de 1824 a independência da Confederação do Equador, abrangindo os atuais estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e partes do Piauí e da Bahia. Este país teve curta duração, mas seus líderes teriam os mesmos motivos para proclamar a sua independência caso o dia do fico não tivesse acontecido. O Grão-Pará, que abrangia os atuais estados do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Rondônia, poderia ter consolidado sua independência a partir da Revolta dos Cabanos, que eclodiu em 6 de janeiro de 1835, e a pobreza, a irrelevância política da região, que foram os principais motivadores da revolta, bem como o apoio e incentivo do Reino da França, provavelmente não seriam diferentes
se a América Portuguesa continuasse subordinada ao governo central de Lisboa. Numa famosa pintura de Guilherme Littrán, vemos uma carga de cavalaria com as bandeirolas verde, vermelho e amarelo nas lanças dos combatentes. Esta tela retrata o surgimento de uma nação que existiu por mais de 10 anos. Em 11 de setembro de 1836, foi proclamada a independência da República Rio-Grandense, no atual estado do Rio Grande do Sul. A insatisfação com questões tributárias e com a falta de autonomia política e administrativa da região foram as principais motivações oficiais da Revolução Farroupilha, o que não teria sido diferente em um Brasil ainda dependente da coroa portuguesa. Outra tela de Antônio Parreiras, de 1913, intitulada Primeiros Passos para a Independência da Bahia, remete a outra tentativa anterior de independência da província, que voltaria a proclamar a sua independência neste mesmo período, em 6 de novembro de 1837, e teve como principais motivações a não aceitação da regência transitória durante a minoridade de Dom Pedro II e a expansão da produção açucareira em outras localidades, gerando prejuízos econômicos à região, o que provavelmente continuaria a acontecer caso o Brasil continuasse dependente de Portugal. Durante o período de sua independência, o governo rio-grandense ajudou o general David Canabarro e Giuseppe Garibaldi a proclamar em 24 de julho de 1839 a República Juliana, no território da antiga província de Santa Catarina, formando uma confederação com a vizinha República do Sul. Esta república existiu apenas por alguns meses, mas o desfecho poderia ter sido diferente se os territórios da América Portuguesa estivessem mais interessados em aproveitar o momento para conquistar a sua própria independência do que em manter a unidade e integridade do território nacional. O dia 13 de dezembro de 1838 marca o início de uma revolta popular no Maranhão que teve entre seus líderes Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o Balaio. A balaiada, como ficou conhecida, avançou tomando fazendas e vilas até a tomada definitiva de Caxias, a segunda maior cidade do Maranhão naquela época, enviando emissários à capital São Luís, exigindo a rendição do presidente da província. Embora não houvessem pretensões separatistas inicialmente, é possível que a revolta tivesse resultado numa sangrenta independência daquela província, de forma bem semelhante ao que aconteceu no Haiti. Em 14 de julho de 1899, o espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias proclamou a independência da República do Acre, cujo exército, formado por seringueiros, derrotou definitivamente o exército boliviano em agosto de 1902. No ano seguinte, através do Tratado de Petrópolis, o Estado foi anexado ao Brasil, mas poderia ter continuado independente, caso o Brasil não existisse como Estado soberano. O Brasil teria perdido para estes 6 novos países mais da metade do seu território, que possivelmente seria ainda menor, uma vez que por volta de 1864 o Paraguai invadiu uma parte do atual Mato Grosso do Sul em sua campanha expansionista e foi preciso o Brasil inteiro, com o apoio da Argentina e do Uruguai para contê-lo. Felizmente o Brasil não se dividiu, e quando foi dado o golpe militar de 1889, que derrubou a monarquia brasileira e implantou esta república sob a qual vivemos hoje, o governo republicano herdou o território brasileiro completo e intacto, praticamente como é hoje. Em 23 de julho de 1886, o jornalista Jules Gross proclamaria a independência da República de Cunami, abrangindo partes da Guiana Francesa, dos estados brasileiros de Amapá, Roraima e Amazonas, até as margens do rio de mesmo nome. Jules Gross seria nomeado presidente vitalício da nova república, adotando inclusive o título de Jules I. O Estado duraria até 1914, quando foi dissolvido e reintegrado aos territórios originais.
É igualmente desconhecido o fato de que a 22 de janeiro de 1892 tinha início a República Transatlântica, correspondendo ao atual estado do Mato Grosso do Sul, sob a liderança do coronel João Batista Barbosa, que assumiu o comando do 7º Distrito Militar e estabeleceu sua sede em Corumbá. Após ser vencido pelas forças da República Brasileira, o território foi reincorporado ao Brasil no mesmo ano. Menos conhecido ainda é o fato de que o arquipélago brasileiro de Trindade e Martins Vaz, que faz parte do estado do Espírito Santo, foi reclamado em 1893 pelo americano James Harding Hickey, que pretendia fundar ali o Principado de Trindade, do qual seria o soberano com o título de Príncipe James I de Trinidad. Em 1895, foi oficialmente reconhecida a soberania brasileira sobre o arquipélago, onde funciona até hoje uma base permanente da Marinha Brasileira. Em 1896, o líder religioso Antônio Conselheiro liderou um movimento que rejeitava o governo republicano recém-instalado e, ocupando terras devolutas no interior da Bahia, fundou a povoação de Canudos para ser a capital de uma teocracia idealizada, chamada Império de Belo Monte. Sob a liderança do religioso foram distribuídas glebas de terra, construídas escolas, estabelecido comércio e serviços de caráter público, incluindo um corpo de guarda que resistiu a 3 investidas do exército republicano, sendo completamente aniquilado a seguir, deixando um saldo de mais de 20.000 mortos. Em 15 de maio do mesmo ano, no interior de Minas Gerais, o coronel Serafim Tiburcio da Costa tomou a cidade de Manhuaçu, à frente de uma força de mais de 800 homens, e proclamou a independência da República de Manhuaçu. Organizou seu governo, imprensa e lançou inclusive sua própria moeda, o boró. Porém, após vitórias sucessivas contra a força pública de Minas Gerais, foi finalmente derrotado pelo exército republicano e a ordem foi restabelecida. Em 1912, o misterioso líder religioso chamado José Maria de Santo Agostinho, conhecido como Monge Santo, rebelou-se contra a recém-instalada República Brasileira, motivado pela doação pelo governo brasileiro das terras onde liderava sua comunidade a empresa Brasil Railway Company. Vários outros camponeses aderiram à rebelião, que deu origem a outro estado teocrático, denominado de Monarquia Celestial, e que duraria até 1916, quando foi completamente arrasado pelas forças federais, resultando em cerca de 10.000 mortos. Em 1914, padre Cícero Romão Batista liderou a sedição de Juazeiro do Norte, no Ceará, da qual era prefeito e também vice-governador do estado, contra a política de intervenção do governo federal nos estados. Em decorrência, houveram várias batalhas e sucessivas vitórias pelo lado de padre Cícero, à frente de uma força de cerca de 2.000 homens entre militares e jagunços. A capital Fortaleza foi cercada, o interventor deposto e o presidente da República concordou em realizar novas eleições, dando fim ao conflito. Em 1924, era deflagrada a rebelião militar que daria origem à Comuna de Manaus, que, embora tenha tido início como um movimento de contestação ao governo federal, acabou assumindo um caráter nacionalista sob o comando do tenente Alfredo Ribeiro Júnior. Em 28 de fevereiro de 1930, o coronel José Pereira liderou uma força considerável que tomou a cidade paraibana de Princesa, hoje Princesa Isabel, e declarou sua independência. O território livre de Princesa passou a ter bandeira, hino, ministério e até um exército próprio, tendo sido destaque em uma reportagem do jornal americano Times. A independência da cidade teve fim após ser ocupada por 2 batalhões do Exército Brasileiro, em agosto do mesmo ano. Em 1932, tem início um dos maiores conflitos internos da história do Brasil. Após o golpe de Estado aplicado por Getúlio Vargas, que, entre outras medidas, dissolveu o Congresso, cassou a Constituição e depôs vários governadores de Estado considerados oposicionistas, o Estado de São Paulo levantou-se contra Vargas, sob a liderança de Pedro de Toledo, dando início a um conflito armado que se estendeu por todo o Estado, além de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o Estado secessionário de Maracaju, antiga República Transatlântica e atual Mato Grosso do Sul. O movimento foi vencido pelas forças federais de Getúlio Vargas, que permaneceria no poder até 1945.
Estima-se que o conflito tenha deixado um saldo de pelo menos 4.000 mortos. Não há como saber de que forma cada um desses países teria se desenvolvido, porém uma coisa é certa: boa parte dos ex-presidentes do Brasil não teriam ocupado este cargo, uma vez que sequer seriam cidadãos brasileiros. Entre eles podemos citar o alagoano Fernando Collor de Mello, o maranhense José Sarney, o pernambucano Lula e os gaúchos Getúlio Vargas e João Goulart, entre tantos outros. O governo militar talvez tivesse se instaurado na República Rio-Grandense, de onde inclusive eram a maioria dos presidentes deste período. Professor Enéas poderia ter sido presidente do Acre, quem sabe se Marina Silva também. As diferenças regionais certamente seriam acentuadas. É possível que o português falado em cada país fosse tão diferente quanto são hoje o de Portugal, Brasil e Angola, por exemplo, e muito provavelmente teríamos tido guerras entre estes novos países, como houve e ainda há entre as repúblicas de língua espanhola na América do Sul. Fato é que seríamos um país culturalmente muito mais pobre. O axé seria um gênero musical estrangeiro. Raul Seixas seria um ícone da música da República da Bahia. Zé Aldo seria herói do Grão-Pará. E o Whindersson Nunes não seria o maior youtuber do Brasil. Tudo isto é apenas um cenário hipotético e fantasioso, mas que pretende ilustrar a importância da fundação da monarquia brasileira sob o imperador Dom Pedro I para que o Brasil se tornasse o que ele é hoje. Mas já pensou se tivesse realmente acontecido dessa forma? O que mais poderia ter acontecido? De qual país seríamos? O que teríamos perdido? Diga aí nos comentários. Caso não tenha gostado deste vídeo, diga também por quê. Mas se gostou, não esqueça de deixar aí seu like. Para ter acesso a mais conteúdo como este, visite e se inscreva no canal. E é isso aí, tchau, e que a verdade nos liberte.